3, é um salmo pequeno, 6 versículos. Estudamos a primeira parte do domingo passado, versículos de 1 a 3, e hoje os versículos de 4 a 6. Todos com suas Bíblias abertas no Salmo de número 53, vamos fazer a leitura dos 6 versículos. Vou ler o primeiro e os irmãos continuam. Este é um salmo de Davi. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade. Já não há quem faça o bem. O céu olha a Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem cometa, se há quem busca. Todos se extraviaram e juntamente se corrompem. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A casa não entende os obreiros da bondade, e esses que devoram o outro, com o pão, eles não importam a Deus. Tomaram-se de grande pavor, onde não há quem temer, porque Deus desperta os ossos daqueles que se tiam. Tu os envergonhas, porque Deus os envergonha. Quem me dera que em Sião viesse já o livramento de Israel. Quando ele restaurar as forças do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Vamos orar, nosso Senhor Deus, graças te damos pela tua misericórdia, pelo racismo, que se renova todas as manhãs. Prova nesse momento, Senhor Deus, é de estarmos juntos diante da sua santa palavra, instruções iluminam, Pai, nos nossos mentes, nos nossos corações, enquanto estudamos. Em nome de Cristo, oramos. Muito bem, estamos na continuidade do estudo do Salmo. Lembrando que o Salmo 53 é uma continuação do lamento de Davi sobre a corrupção moral e espiritual da humanidade. Versículos de 1 a 3, Davi descreve insensato aquele que diz no coração: não há Deus. Os versículos de 1 a 3, nós temos aí uma descrição, de uma maneira geral, da depravação do coração do homem. Então, o homem sem Deus, ele é de fato um ateu, né? Ele é um ateu. Não há Deus para ele, não reconhece a existência de Deus na sua vida. Não é que ele não sabe, a maioria sabe que existe um Deus. Inclusive a igreja está cheia de pessoas que manifestam conhecer o Deus da Bíblia, reconhecem o Senhor Deus como Salvador, reconhecem Ele como soberano, mas desconhecem Ele como Senhor e Salvador, principalmente como Senhor de sua vida. Jesus faz junto dessas pessoas no Sermão do Monte, no capítulo 7, de 21 a 23, onde ele diz que muitos daquele dia não lhe dizer: Senhor, Senhor, em teu nome eu expeli demônio, eu profetizei, eu fiz muitos milagres, e vai. Jesus diz lá: nunca conheci vocês que praticaram a iniquidade. Vocês me negaram na vida prática, vocês me negaram me reconhecer como Senhor, como dono de suas vidas. Então, há muitos que manifestam fé, que manifestam conhecer o Senhor, mas na vida prática são pessoas totalmente distantes do senhorio do Senhor. A palavra de Deus não é a palavra final na sua vida. Então, desconhece Deus. Então, Davi está descrevendo essas pessoas. O apóstolo Paulo faz referência a essa passagem, no capítulo 14, em Romanos, ao descrever o coração do homem também. Ele não há Deus, ele repete: o céu olha para os filhos dos homens para ver se há quem entenda, não há quem busque a Deus.
Não há uma pessoa que diz, bem, eu vou buscar Deus, eu estou com o desejo de Deus, se não for Deus que traz. Então não tem nada de bom não, que possa levar ele a Deus, ou algo bom que conduza ele ao Senhor. Senão o Senhor Deus jamais salvar ele de pé para primeiro. Os versículos agora, de 4 em diante, que nós vamos estudar, Davi revela a consciência dessa insensatez como uma consequência. Vai falar do resultado, da consequência da insensatez dessas pessoas, ou dessas pessoas que ele fala. O pecado leva à justiça. O pecado leva à justiça. Porque é uma injustiça contra Deus, então leva a juízo. Lembrar que o Salmo 53 é um retrato total da corrupção do homem, uma descrição do homem sem Deus de maneira geral. Por isso há um juízo reservado para o homem, ao partir dessa vida, no final do tudo, para ele que morre sem perdão de Deus. Então vamos fazer uma exposição agora nos versículos de 4 a 6. Temos aí uma pergunta no versículo 4. Acaso não entendem os obreiros da iniquidade? Aqui nós temos uma pergunta retórica, uma pergunta retórica, só uma observação. Lembrar que os obreiros da iniquidade são pessoas que vivem praticando mal continuamente, por isso, obreiros da iniquidade. Eles oprimem o povo de Deus sem compaixão, como quem come pão, devora. Que é algo como sendo algo bem comum, natural, algo que faz sem remorso. Então, fala do coração mal, fazendo mal a outro, sem sentimento de afeto. O pecado se torna insensível, são cegos espiritualmente, não reconhecem seus atos como ofensa ou erro contra Deus. Tudo que interessa para ele é o seu bem, tudo que interessa para ele é os seus interesses, saciar a sua vontade. Pois bem, então a pergunta é: acaso não entende os obreiros da iniquidade? Como eu disse, é uma pergunta retórica, cheia de indignação. É como se Davi parece estar perguntando: será que essas pessoas, elas não percebem o que estão fazendo? Elas não têm consciência de que Deus está vendo toda a sua obra? Na realidade, quando falamos dos obreiros da iniquidade, estamos falando de todo homem, embora que a Bíblia descreveu algo específico, mas para toda pessoa que está distante de Deus. Está distante de Deus. Essas pessoas que estão distantes de Deus estão cegas a enxergar o mal do pecado, o mal do pecado traz para si. Por exemplo, no livro de Efésios, capítulo 2, o apóstolo Paulo descreve da onde ele estava e aonde estavam as pessoas que estavam sem Deus. É uma carta que está revelando, motivando-nos em direto a viver uma vida santa. Então ele fala onde eles estavam. Versículo 1, estava sem vida. Mas no versículo 2 diz assim: os quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua, trabalha no espírito da desobediência. E Paulo diz: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então essa é a condição que o homem sensato se encontra, o homem que não reconhece Deus, o homem que na sua vida não crê Deus como seu Senhor da sua vida. Ele vive baixo e a serviço de um outro Senhor. E aqui diz:
quem são os seus senhores. Ele fala primeiramente andar segundo o curso do mundo. O mundo é um dos seus deuses, é um dos seus senhor. O mundo das ordens, ele segue a risca, o curso do mundo, a estrada do mundo. Mas nesse mundo aí vem um que vai na frente dirigindo, segundo o Cristo da potestade do ar. Quem é esse Cristo? Quem é esse líder que lidera? É justamente Satanás. Inclusive, quando ele escreve a igreja de Colossos, no capítulo 1, ele lembra os Colossenses aonde eles estavam, no versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão do pecado. Aonde Paulo descreve que os Colossenses estavam, e ele diz, também ele estava nos libertou, ele diz, do império das trevas. É lá onde se encontra todas as pessoas que não têm Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, lá no império das trevas. O apóstolo João, as cartas de João, vai falar no capítulo 5, na primeira epístola, ele diz que o mundo inteiro descansa no maligno. Descansa já no maligno. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele fala dos coríntios, né, como eles estavam antes, né, e como estão aqueles que atualmente negam a Cristo, né, é porque o Evangelho não faz parte ainda na sua mente, da sua vida. No capítulo 4 de 2 Coríntios, versículo 2, ele diz assim, pelo contrário, rejeitando as coisas convergentes do sepulcro, não andamos com astúcia nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus e da manifestação da verdade. Mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeçam a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, como Senhor, e a nós como vosso servo pelo amor de Jesus. Porque Deus, que disse das trevas, resplandece a luz, Ele mesmo resplandeceu em vosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, a face de Cristo. Se Paulo diz, se o nosso Evangelho, se as boas novas que pregamos, no temos pregado, ainda não resplandeceu no vosso coração, ele diz, se não chegou, se está encoberto, o Deus desse século, de cegar no pedido. As pessoas podem ouvir o Evangelho e elas podem entender intelectualmente o Evangelho, mas sabe, o convencimento do coração e a convenção é um ato de Deus, tem que tirar o espiritual daquela pessoa. Nós podemos pregar o Evangelho, podemos espalhar as boas novas, mas o entendimento, a convicção do coração do novo Deus, o Deus desse céu, tem que cegar o entendimento dessas pessoas. O que elas enxergam? Elas enxergam valores contrários, elas enxergam valores naquilo que não tem valor, elas enxergam o alimento naquilo que não é alimento. Elas têm prazer e buscam a paz naquilo que não promove a paz. Elas procuram preencher a sua necessidade, vaga no seu coração com aquilo que nunca lhe dá preencher. É como o jovem rico que chega para Jesus e diz, Senhor, o que devo fazer para ter a vida eterna? Ele não tinha necessidade. Jesus diz, muito bem, sua necessidade é essa.
é de Deus. Vai, vem dar os pobres, segue. Você quer a coisa boa mesmo, precisa de Deus no coração, então coloque ele no coração, não nas riquezas. Vende tudo que tem, dá os pobres, segue-me. E ame o próximo. Aquele homem simplesmente olhou para a Virgínia e viu o calor daquilo que tinha e seguiu. Jesus olha para ele e diz: é assim, o homem busca satisfação, busca contentamento naquilo que jamais irá fazer para ele tal coisa. Então, quando Davi diz: acaso não entendem os obreiros da iniquidade? É porque eles estão cegos, não vão entender. Eles não buscam a Deus. É a graça de Deus. Por isso é uma pergunta retórica. Continua no versículo 4. Esses que devoram o meu povo como quem come pão. São pessoas que fazem mal contra o outrem. São pessoas que enganam a outra e para ele é normal, para eles são normal. É como quem está merendando, coisa normal, está comendo algo, não tem a dor no coração por ver alguém errado no seu caminho, por ter sido uma má influência para ela, para ele. Esses são os obreiros da iniquidade, são pessoas que vivem na prática, desenvolvendo cada dia. Eles têm prazer em fazer o mal. Eles fazem de uma maneira bem natural e não se sente remorso, pelo contrário, se sente seguro, cada vez mais se faz, por isso eles progridem em fazer o que é mal. Pessoas que sentem prazer na mentira, prazer em enganar, se vangloria porque enganou os outros e assim por diante, são obreiros da iniquidade. Isso é a qualidade de todo homem. Alguns fazem mais, outros menos, mas de alguma maneira estão desenvolvendo na sua vida cada vez mais o pecado. Por isso que Paulo em Romanos 1, 21 e 22, ele explica isso, ele diz assim: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificar como Deus, nele deram graças, antes se tornaram nulos em seu raciocínio, obscurecendo-lhe o coração insensato. Tendo conhecimento, o homem sabe que existe Deus, mas não buscam. A incredulidade gera cegueira moral. Quem rejeita a Deus perde o discernimento do certo e do errado. A expressão é forte aqui. É figurativa, mas é forte. O meu pão, como ele diz aí, come e fome. A expressão aí de uma maneira tão natural. Ele vai fazer de uma maneira tão natural. Devora o seu pão. Devora o seu povo como quem come e fome. De uma maneira bem natural. Davi escreve algo bem forte. Essa figura aqui. Eles oprimem, exploram, destroem. Com maior naturalidade. Isso me faz lembrar um versículo de Provérbios 4, verso 16, que diz assim: pois não dormem, se não fizerem o mal. E foge dele senso, sono, se não quiserem confessar alguém. Já tem prazer de descer aqui. Quando o coração humano está afastado de Deus, a injustiça se torna uma rotina na sua vida. A falta de comunhão com Deus leva o homem a tratar o próximo como objeto de pessoa. É uma comunhão íntima que você tem com Deus, você vai valorizar aquelas pessoas que Deus ama, o valor dele por isso. Ainda no versículo 4, última parte, eles não invocam a Deus. Eles não invocam a Deus. Eu diria, aqui está a raiz de toda a corrupção moral do homem. Toda a corrupção.
Eles não oram, eles não buscam, eles não reconhecem o Senhor. Então a ausência desse conhecimento de necessidade de Deus, na oração, por exemplo, é sinal de autossuficiência e incredulidade. Quando o apóstolo Paulo vai falar aos romanos sobre a salvação, ele usa essa expressão, invocar o nome do Senhor. Como invocarão se não há quem pregue? Ele usa essa expressão. Que a palavra invocar traz a ideia de um desejo, um forte desejo de Deus, um grito de socorro. Em Romanos capítulo 10, essa expressão aqui, essa primeira parte, no versículo 9, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre o gênero e igreja, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para todos, aqueles que invocam, todos que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E essa expressão de invocar é um grito em desespero, uma necessidade que alguém tem, está gritando a Deus. Aqui é o ato da pessoa reconhecer a maldade e a grandiosidade da maldade que é o pecado na sua vida. E reconhecer que tão somente o Senhor Deus pode tirar essa carne de cima, essa dor do pecado traz. E Deus fez isso através do Senhor Jesus Cristo lá na cruz. Quando invocamos a Deus por socorro, pedido de salvação a Ele. E saber que estamos no império das trevas. É saber que estamos sendo conduzidos pelo mundo como o príncipe da potestade do ar dirigindo a nossa vida. É saber que estamos descansando no mal, estamos descansando em Satanás, estamos descansando no maligno. Reconhecer essa maldade, quando nós gritamos por socorro, através do nome do Senhor Jesus Cristo. E sabe, essa invocação, ela vem por um convencimento que a pessoa tem. E esse convencimento, essa sabedoria que vem no coração, vem de Deus. É Ele que nos faz ver a maldade do pecado. Somente Ele. Por isso as pessoas, elas não invocam a Deus. Elas não têm desejo de Deus. Meus amigos, não há quem busque a Deus. Não há quem busque a Deus. Em Jeremias capítulo 10, versículo 21, diz assim: porque os pastores se tornaram estúpidos e não buscaram o Senhor, por isso não prosperarão, e todo o seu rebanho se espalhará. Aqui Jeremias é o profeta, chorando, como diz, Ele, Lamentações é um choro de Jeremias pelo povo exiliado, pela Jerusalém, Israel, deserto, sem o povo lá, o tempo sem as programações contínuas. Quando havia aquele profeta que pregou antes do exílio, a lembrar o povo dos seus pecados, lembrar que o povo, quando desobedecer a Deus, a palavra, respeitar a Deus, porque ser punido no exílio babilônico, mas assim o povo não ouviu a sua palavra, desprezaram a palavra de Deus como ele. Por isso ele lamenta. Mas ele escreve aqueles que deveriam estar pregando a palavra, que deveriam estar lembrando o povo. Ele usa essa figura de linguagem, que os pastores se tornaram estúpidos. Os profetas, para escrever, eles pregavam mentiras, dizendo a paz, mas não havia paz.
final de quando o povo foi exiliado, levado para a Babilônia. Quilômetros, centenas de quilômetros de sair da terra, muitos morreram no caminho. O sofrimento dessa condição foi grande. O lamento descrito isso daí. O povo foi enganado por líderes que não tinham comunhão com Deus. O afastamento, podemos dizer, da oração, da comunhão com Deus, falta de invocação ao Senhor, revela um poder espiritual. Quando o homem deixa de buscar Deus, o mal se torna natural, o bem se torna algo estranho, progressivo. Isso é reparação. Quando você está tão afastado de Deus, os procedimentos bons se tornam estranhos para você. Estranho. Paulo escrevendo aos Romanos falou, do prato dele são vários conselhos, já lá no capítulo 12, ele disse: se teu inimigo tiver fome, vai dar de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá de beber. Porque fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Se o teu inimigo tem sede, tem fome, vai agir com o que eles querem. Se nós temos um ressentimento com alguém, fique para lá, se afaste de mim, não quero conversa. Quando nós estamos distantes de Deus, esse é o nosso comportamento. É estranho, os bons procedimentos se tornam estranhos para a gente. Alguém nos ofende, nós vamos lá pedir perdão para ela. Vamos estar bem com ela. Esse comportamento é comum para o crente, mas é estranho quando estamos distantes de Deus. A incredulidade gera injustiça. Negar a Deus não é apenas um erro teológico, mas uma porta aberta para o pecado social e moral. A ausência de invocar Deus, a ausência da oração revela independência de Deus. Quem não invoca o Senhor revela que confia apenas em si mesmo. E essa é a característica do ateu. Deus vê o sofrimento do seu povo, mesmo que os ímpios. Como o povo, como Paulo, o Senhor não é indiferente. Ele se levanta para julgar. É isso que nós vemos no nosso Deus. O justo deve permanecer sempre fiel em meio às condições. O povo de Deus deve continuar invocando o nome do Senhor, demonstrando a sua dependência do Senhor. Esse versículo mostra a negação de Deus, conduzir com a opressão do próximo, quando ele diz: o caso não entende o poder da iniquidade, não sabe que existe uma consequência para isso. O versículo de número 5 diz: torna-se grande pavor. Torna-se grande pavor, onde não há quem temer. Porque Deus dispersa os ossos daqueles que te sentiam. Tu os envergonha, porque Deus te rejeita. E rindo também para o versículo 6. Deus julga os ímpios e ele os confunde. Aquele que oprime, ou aqueles que oprimem o povo de Deus, eles se acham que estão seguros, não sabem. E de repente o temor invade. Vai chegar um período onde Deus reservou um período de juízo para o mundo. Por mais que o homem viva e faça o que é ruim para ele, está tudo normal, ele não enxerga logo em seguida uma consequência, mas a Bíblia fala de grandes consequências para o homem que é insensato, para o homem que diz não há Deus, para o ateu, de uma maneira geral. Lembrar que o ateu é aquele que nega a Deus.
como o seu Salvador, o Senhor e Salvador da sua vida. Não é aquele que se diz ateu simplesmente, que não existe Deus de maneira nenhuma. Mas o ato de você não reconhecer Deus na sua vida como aquele que dá as ordens, é negar Deus, é negar Ele. E sabe, Deus reservou o juízo para isso. Ele espalha os ossos dos inimigos, ele diz aí. Ele diz: tomam-se de grande pavor, onde não há quem temer, porque Deus dispersa os ossos daqueles que te sentiam. Os envergonha, porque Deus nos rejeita. Não sabe por que tem o Apocalipse? O livro do Apocalipse. O Apocalipse fala sobre eventos futuros. Na maioria. Mas lá no Apocalipse vai descrever o fim da história do homem. A Bíblia fala do início e fala do fim. Fala da história do homem. E lá fala do juízo final. Há um juízo que aguardamos aqui na terra, nós chamamos de a grande tribulação, é um juízo de Deus para o insensato, para o ímpio, para o ateu. Ele diz crer em Deus, mesmo naqueles dias. Muitos vão compreender que existe um Deus, mas não vão compreender. Vão compreender que existe um Deus que está no controle de tudo, mas não vão compreender. Nós vamos continuar negando a Deus. Há uma passagem no capítulo 11, onde fala sobre as testemunhas. Elas estão lá a falar do Evangelho, a expor lá a palavra de Deus. E naquele período a palavra de Deus vai ser tão dura para eles, que eles vão sentir tanto ódio das testemunhas por falarem a verdade. E depois que Deus permite que elas morram e ressuscitem, subam, as pessoas, quando perceberem que elas morreram, elas vão festejar, elas vão mandar presente uns para as outras, porque elas partiram. A alegria que não tem mais alguém que esteja acusando os seus erros, os seus pecados, as suas dificuldades. E para a gente ver como vai ser, como vai estar o coração das pessoas. Não vão querer ouvir ainda diante do juízo de Deus acontecendo constantemente. Elas vão estar lá, alegres, porque as pessoas, aquelas testemunhas, não estão mais falando dos seus pecados, não estão mais acusando. Eles vão festejar. A alegria, ela é bem pouco, porque o juízo está acontecendo. Aquelas pessoas irão enfrentar um severo juízo para ver a dor daqueles que rejeitam o soberano, que rejeitam o Senhor das suas vidas. Nosso Deus, Ele é tão somente misericordioso, como Ele é também bondoso, gracioso. Mas o nosso Deus, Ele é justo, Ele é justiça. É um Deus que, na sua justiça, Ele se ira de maneira certa, de maneira correta, contra o pecador. Deus está irado contra o pecador, por rejeitar Ele, por não reconhecer Ele como Senhor do Senhor. Então há um juízo para ele. O homem trata Deus como aquele que não existe, como aquele que não vai trazer juízo. As pessoas simplesmente reconhecem que bem, não existe o Deus da Bíblia, outros, existe o Deus da Bíblia, mas Ele é bom e não vai fazer mal, mas esquece que o nosso Deus, Ele é bom, tão bom, mas também tão justo e cheio de iração contra o mal. Então diz aí, tu os envergonhas,
porque Deus os rejeita. Versículo 6 diz: quem dera que esse homem conhece já o livramento de Israel, quando Deus restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Davi está pensando em tudo aqui. Davi está pensando em tudo que Paulo falou lá no capítulo 11, que um dia Deus restauraria a sorte de Israel. Aquilo que nós lemos lá em Zacarias, capítulo 12, fala um dia Deus vai abrir os olhos dos judeus para enxergarem o que eles fizeram no passado com Jesus Cristo. E eles vão ver presentemente sua missão, o que eles devem fazer. Nós vamos ver o plano. Davi está pensando nesse período. Desde que se enche de grande pavor, onde não havia temor. Essa frase descreve o pânico repentino dos ímpios. Eles vivem como se Deus não existisse, sem temor, sem consciência do juízo, mas não sabem, de repente, são tomados de Deus. E a Apocalipse fala sobre ele, diz que há apenas um texto lá, para fazer jus ao que eu estou falando. Lá no capítulo de número 9. E veio esse texto, começando no versículo 1. O quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela cair do céu, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu a fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saiu do poço, escureceu-se o sol e a lua. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E foi-lhe dado poder, como quem deu os escorpiões da terra. Foi-lhe dito que ele não acusasse, que não causasse dano à erva da terra, nem qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fonte. Foi-lhe também dado não que os matasse, sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpiões quando ferem alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão um ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Os aspectos dos gafanhotos eram semelhantes a cavalos, preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas, parecendo de ouro. O seu rosto era rosto de homem. Tinha também cabelos como cabelo de mulher, e seus dentes como os dentes de leão. Tinha couraça como couraça de ferro, o barulho de suas asas faziam ela com um barulho de carros, e muitos cavalos não correm por ele. Tinha ainda cauda como escorpiões, ferrão na cauda tinha poder para causar dano aos homens, os 5 meses. E tinha sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolônio. O primeiro ar passou. Eis que depois dessas coisas vem ainda 2, e aí continua. Mas você vê, o terror será grande, os homens terão ardente desejo de morrer. Ainda vez mais morte fugirá deles. Eles buscarão a morte e não acharão. Há um juízo reservado para o homem. Em Provérbios, capítulo 28, verso 1, assim: foge os ímpios sem que ninguém os persiga, mas o justo é corajoso, em fé como terreno.
O medo é o resultado natural da vida sem Deus. Quem vive longe do Senhor pode parecer confiante, mas carrega dentro de si um coração inseguro, vazio. Mais cedo ou mais tarde, o ímpio se assustará com tudo que não entende. Consciência o acusa e o juízo o alcança. Seja aqui, seja no povo. A imagem, como diz, porque Deus espalhou os ossos daqueles que ele cercaram. O que significa derrota, completa vergonha, destruição. Na cultura hebraica, deixar ossos espalhados era sinal de desonra após a morte. Talvez está dizendo que Deus derrota os inimigos do seu povo de forma tão total que nem sequer resta honra para eles. É o juízo de Deus sobre os que zombam do seu nome, daqueles que perseguem o justo. Ezequiel 6:5 diz: espalharei os vossos ossos no redor dos vossos altares, como sinal de desonra e desprezo. Quais as lições que nós aprendemos destes versículos aqui? O pecado está nos medo. O ímpio vive sem temor a Deus, mas um dia vai enfrentar o terror do juízo divino. Deus sempre defende o seu povo. Deus nunca desamparou o seu povo. Ainda que nós sejamos cercados, muitas vezes, pelas aflições, pela dificuldade, pelo inimigo, Deus espalha os nossos direitos, garantindo a nossa vitória. Em Romanos capítulo 8 diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. O orgulho humano termina sempre em confusão. Todo plano que se opõe a Deus será frustrado. É a palavra de Deus. A rejeição a Deus é o pior destino de uma pessoa. Por isso Deus entregou os homens que rejeitaram a Ele, as pessoas desejam. Estar longe de Deus é pior do que qualquer derrota. A presença do Senhor é a maior riqueza para uma pessoa em segurança. O justo pode descansar, mesmo quando os ímpios prosperam por um tempo. A gente sabe que Deus não deve julga injustiça. Os versículos mostram que Deus ele ignora o mal, mas não ignora o mal, mas julga os ímpios. Medo, derrota, confusão são resultados da vida do homem e o universo de Deus. O justo sempre vai encontrar refúgio na fidelidade do Senhor. Portanto, temos poder dos homens, por mais que sejam eles poderosos, que levante para inibir qualquer procedimento nosso em prol do reino de Deus. Nenhum poder humano, nenhuma oposição humana terá nenhuma força quando a nossa fé, a nossa dependência e temos o Senhor como aquele que vai em nossa frente. Nos libera, preserva o justo. Salmo 53, verso 6 diz: quando Deus restaurar a sorte do seu povo, a vida nos revelaremos, exaltaremos. Você é um daqueles que reconhecem o Senhor Deus como Senhor e Salvador de sua vida. Você é uma pessoa sensata a ponto de ter reconhecido isto. Sou um pecador,
não tenho força própria, não tenho desejo de Deus, não tenho vontade de Deus, mas Ele me deu essa vontade, Ele me abriu os olhos. Ele me fez ver a grandeza e maldade dos meus pecados. E me fez ver Ele como Senhor e Salvador na minha vida. Você hoje vê debaixo desse senhorio. Você é a vida do sensato. É aquele que um dia reconheceu o Senhor como Senhor da sua vida. O insensato é aquele que vive como quer sem Deus. Seus atos de bondade, crê ele que lhe leva a Deus. Sua vida moralmente equilibrada é que vai lhe levar a Deus. O insensato pensa assim. Está estudado nas suas obras, nos seus pensamentos, nos seus atos de bondade, na sua religião. Não reconhece o senhorio de Deus na salvação tão apreciada na cruz para nós. E tem muitas pessoas, de uma maneira geral, na igreja, essa maneira. Espero que você não seja assim. Existe aquele ateu também, que despreza totalmente Deus e todas as maneiras. Tem muito aí no mundo, precisamos ouvir. Vamos orar, nosso querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu trabalho. Rendemos de graça o amor do Senhor. Amamos. A Bíblia diz que aquele que confessar diante dos homens, confessarei diante do Pai. Então, estamos sempre tendo um ato da identificação, né? Do homem, identificação do homem com os demais. Nós estamos chamando deles, nós vamos se identificar como um crente nos identificado. Digamos sobre nós, gostaria de fazer isso, de poder publicar a sua fé na igreja. E não é que ele esteja fazendo isso, ele compreende que isso dá no coração dele, estava ligado, mas ele queria poder publicar sua fé na igreja hoje. Então, deixa